Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus pelo nosso encontro aqui na casa de Deus, pela bênção, pela oportunidade que Deus está nos dando de mais uma vez cultuarmos o seu nome. É uma grande oportunidade que Deus está nos dando, que a gente precisa valorizar e sempre gostar. Bem-vindos em nome de Jesus, nosso segundo culto desse domingo. De manhã a casa estava cheia, poucas poltronas vazias, muitos viajando, outros descansando aqui perto, mas que bom que você está aqui. Você está bem? Graças a Deus. Está bem mesmo? Então, a próximo mês de maio, essa igreja estará completando 57 anos de aniversário. Graças a Deus. 57 anos. Há quanto tempo você está aqui? Há quanto tempo você é membro, participante dessa igreja? Como eu conheço quase todos vocês, vejo aqui irmãs que estão aqui há mais de 50 anos. Outros há 40 anos, 30, 20 anos, 10 anos, 5 anos, outros estão chegando agora, outros se batizaram no final do ano passado. Eu sei de tudo isso, porque eu estou aqui desde o início. Era bonito como você, jovem como você, tinha cabelo como você, mas estou me gastando na obra de Deus. Gosto do que eu faço, tenho amor pelo que eu faço. Queria ter a sua idade para fazer o dobro do que eu fiz até agora. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando para entregar a palavra de Deus ao seu coração, porque essa igreja, nos seus 57 anos de aniversário, ela ensina o crente a ser crente. Aqui se ensina como ser servo, serva de Deus. Porque nós estamos numa caminhada para um dia encontrar com o nosso Deus. E nessa caminhada, nós precisamos servir a Deus no padrão de Deus, no padrão da Bíblia, a palavra de Deus, que é o manual do fabricante, nossa regra de fé. Então essa igreja ensina a pessoa a ser crente, de verdade. Se você não quiser ser crente de verdade, você está no lugar errado. É melhor você procurar outra igreja, porque aqui se ensina a ter o caráter de Cristo. Aqui se ensina a ser um verdadeiro cristão. E quem está aqui há mais de 50 anos sabe, há mais de 40 anos sabe, que essa igreja sempre teve esse ministério de cercar a família, cuidar da família, sem interesse em dinheiro de ninguém. Nunca fizemos campanha para angariar ofertas e dízimo. Jamais. Só obediência, super necessidade. A fidelidade, super necessidade. Então, aqui em São Paulo, tem igreja para todo gosto, do jeito que a pessoa quer. Quer igreja que apresenta shows, luzes, holofotes, cheio de artista? Tem. Tem muitas aqui em São Paulo. Quer uma igreja só dos gays? Tem. Só homossexual, lésbica, etc. Lá na Zona Norte. Eu conheço até a pastora de lá. E entre aspas, não tem nada de pastora. Então tem igreja para todo gosto. Só que aqui o nosso gosto, a nossa vontade é obedecer a palavra de Deus. O padrão de Deus. Porque dá certo. Funciona. Vai bem. Essa é a vontade de Deus, que tudo vai bem. Você não aceitou a Jesus como teu suficiente Salvador para que as coisas não vá bem. Desculpa a palavra do mineiro, para que fique aos trancos e barrancos. Não, a Bíblia diz que tudo deve ir bem.
mesmo nas aflições, na adversidade, nas enfermidades, mas tudo tem que ir bem, porque a Bíblia diz que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos daria uma vida em abundância. Abundância em todas as áreas da nossa vida. Eu, nesses meus 80 e poucos anos de idade, eu não vivi uma vida aos trancos e barrancos. Eu aprendi muitas coisas boas com meus pais, que eram cristãos, de verdade. Meus pais eram cristãos de verdade, meus avós também, meus irmãos também. Então eu aprendi muita coisa boa em casa. Uma das coisas que eu aprendi em casa, antes de conhecer Bíblia, é ser honesto. Ser honesto para com o próximo. Então, depois de crescer, ser de maior de idade, aprendi a palavra de Deus. Quando completei 20 anos de idade, então já faz mais de 60 anos, Deus me chamou para ser pregador da palavra. Então eu prego há mais de 60 anos. Pastor, onde você começou a pregar? Eu não era pastor quando eu comecei. Eu comecei a pregar na Praça da República, centro de São Paulo, tocando um violão. Fui para a Praça Clóvis, ao lado do... Tinha um bombeiro ali, não sei se tem ainda o bombeiro. Fui também para a Praça Ramos de Azevedo. Naquela época tinha muitos gatos. Eu tocava violão até para os gatos escutarem. Ganhei muita gente para Jesus pregando o Evangelho em praça pública. Quando foi em 1968, me tornei um evangelista. Em 1969, nós começamos essa obra aqui com 4 pessoas. 3 já morreram, estão com o Senhor, e eu estou aqui para continuar, dando testemunho do que é essa igreja. Então, se você leva a coisa a sério, aqui é teu lugar. Agora, se você não quiser levar a coisa a sério, você está no lugar errado. Porque aqui é o lugar de aprender, encontrar-se com Deus. Porque um dia, queiramos ou não, aceitamos ou não, nós iremos morrer. Vamos morrer. Depois da morte, não vem reencarnação. Isso é coisa do Espiritismo, que não conhece Bíblia. Não vem, é purgatório. Isso é coisa do catolicismo, que não conhece Bíblia. Mas a Bíblia diz que depois da morte, prestação de contas para com Deus. Acerto de contas para com Deus. Então, nessa caminhada, precisamos procurar ser fiel até a morte, para recebermos a coroa da vida. Eu te amo. Diga para essa pessoa que está ao seu lado que você gosta dela. Em nome de Jesus. Você trouxe a sua Bíblia? Que bom que você trouxe. Glória a Deus. Aqui à minha direita, nessas 3 fileiras aqui, você trouxe a sua Bíblia? Dá um sinal aí com ela. Estica o braço aí, porque olha que beleza. Glória a Deus. Aqui à minha esquerda, quem trouxe a sua Bíblia? Oh, que maravilha. Olha o tamanho da sua Bíblia da irmã aqui. Ufa, que maravilha. Parabéns, hein? Espada pesada, né? Graças a Deus. Então, nós vamos agora para um livro pequeno da Bíblia, que ele nos ensina a como ser o melhor cristão. Para que tudo te vá bem. Para que tudo dê certo. Deus quer que tudo dê certo. Então, depois do livro de Hebreus, você vai encontrar um livro chamado Tiago. Livro de Tiago. Você vai para o capítulo 5 do livro de Tiago. Eu estou um pouquinho com fome, porque tomei um lanche lá para as 12:30. Estou agora sem nada. Então, vou pregar mais ou menos umas 2 horas, dá para aguentar umas 2 horas. Depois você vai até a lanchonete e pega ali um pão com carne, pode pôr na minha conta. Lá na conta do pastor. Se você tiver coragem depois dessa mensagem.
Tá bem? Mas pode pôr na minha conta. Então, eu disse, estou pedindo, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Graças a Deus. No versículo 13, tiver uma caneta e algo que você possa, entendeu, grifar, marcar esse versículo, você vai lembrar dessa noite aqui. Está escrito assim, Tiago 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore, faça oração. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós aflito? Então, essa palavra que Tiago escreveu é para a igreja, é para mim, é para você. Essa palavra não é para evangelização. O pastor Paulinho sabe disso, porque ele é pastor. Essa palavra é para a igreja, para os crentes, para os pastores, para cada membro da igreja. E aqui é uma pergunta. Está alguém entre vós aflito? Faça oração. Está alguém contente? Cante louvores. Uma pessoa, quando está bem contente ou bem alegre, até debaixo do chuveiro, está ali cantando. Não é verdade? Todo lugar, dentro do veículo, está cantando, porque está contente. Então, aqui, essa pergunta mostra aqui duas situações. De alguém que está aflito e de alguém que está contente. Qual é a tua situação hoje, agora, aqui? Qual é a situação do dia de hoje? Você está aflito ou você está contente? Qual é a tua situação? Você está aflito ou você está contente? Porque nós tivemos 35 minutos de louvores. Eu observei. Eu orei para todos vocês, fiquei em pé um pouquinho, dei uma olhada todo no ambiente, ouvi vocês abrindo a boca e cantando. Então, acredito que possa ter aqui dentro uma meia dúzia apenas de pessoas que estão em aflições, está aflito. Mas, pelo que eu observei, todos estão mais contentes. Cantaram bastante. Então, qual é a sua situação aqui agora, 19 horas e 30 minutos? Porque daqui 1 hora encerra o culto e você vai embora para a sua casa. Qual é a tua situação? Você está aflito ou você está contente? Porque se você está aflito, tem que ter motivo. Qual é o motivo de você estar aflito? Porque quem está aflito, a Bíblia nos orienta que deve fazer oração. O que está acontecendo com você? Que você está aflito. Se você está aflito, faça oração. Porque essa Bíblia que você está nas suas mãos, ela nos ensina como tudo deva ir bem. Nos ensina a como viver bem. Não estou dizendo que você não venha encontrar adversidades, aflições, mas te ensina você a vencê-las. Então, essa Bíblia que está nas suas mãos, ela nos ensina a sair da aflição e estar contente. Porque não precisa ler, está aqui na minha Bíblia, já preparei,
Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Não estejais inquietos por coisa alguma. Coisa alguma. Então, se você está aflito e inquieto, o que a Bíblia está dizendo aqui? Faça oração. Vai orar, meu filho. Não é pescar, não vai pescar, não. Vai orar. Entra no seu quarto, dobra os teus joelhos, busque a Deus e abra o coração e diga: Deus, eu estou aflito, estou passando por essa dificuldade. E é isso que a Bíblia está nos ensinando. Agora veja no versículo 14, porque nós acabamos de ler o versículo 13. Está alguém entre vós doente? Chame os médicos da igreja. É isso mesmo? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, está alguém entre vós doente? Vá buscar o médico. Está certo. Vá ver qual o problema físico que está acontecendo porque está doente. Mas, em primeiro lugar, é o que a Bíblia nos ensina. Você tem que buscar a Deus. Porque Deus é o Criador. Deus te conhece das unhas dos pés até a cabeça. Ele sabe onde está o problema. Então tem que buscar a Deus em primeiro lugar. Aí depois, se Deus permitir, vai buscar em busca dos médicos. Então está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, são os pastores da igreja, e orem sobre ele, o doente, ungindo com azeite em nome do Senhor. Pegando o azeite, ungindo o enfermo, em nome, não da igreja, não em nome do pastor, em nome do Senhor Jesus. Então, eu disse de manhã, vou repetir, eu tenho aqui dentro um jovem casado, muito meu amigo, mas ele é muito doentinho. Ele está sempre correndo para os médicos, sempre. Quando você espera que ele está aqui, já está no hospital. Aí eu perguntei assim para ele, que a gente tem bastante amizade. Eu perguntei assim para ele: quantas vezes você procurou o médico por causa desse teu problema? Ele falou: mais de 6 vezes. Então pode ser 7, 8 ou 10, não sei. Eu falei: tá bem, quantas vezes você foi para a frente para receber oração e unção, como a Bíblia nos ensina? Ele respondeu: nenhuma vez. Quer dizer, você foi em busca do médico mais de 6 vezes, mas você diz que é crente, e eu sei que você é, mas você não obedece à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: se está alguém enfermo, né, vá para frente, os presbíteros vão ungir. Então, meu amado irmão, né, quantas vezes você deve receber oração e unção? Quantas vezes você quiser. Quanto mais, melhor. Até Jesus curar. Ou Jesus usar o médico. Mas quantas vezes? As quantas você precisar. Você querer receber oração. Então, presta atenção. Veja o versículo 15 agora. Acabamos de ler o 14, agora vamos para o 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Pode ler em voz alta, por favor. Então, a oração da fé salvará o doente. Aí não está escrito assim, curará o doente.
salvará. Por que não está escrito curará o doente? Aqui diz salvará. Porque a salvação, a operação de Deus é completa na vida do enfermo. Vou explicar melhor. Então, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, vem para frente, recebe a oração, a unção, mas a Bíblia nos ensina também a confessar os pecados. Por que confessar os pecados? Porque existe doença que vem por algum pecado cometido. Vou repetir porque alguém lá atrás não ouviu direito. Existe doença que vem de algum pecado que a pessoa cometeu, ou está cometendo. Sabia disso? Existe doença que entra no corpo por causa de pecado que a pessoa cometeu ou está cometendo. E a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados a Deus e deixa, alcança a misericórdia. Agora, nem toda doença ou enfermidade que aparece é consequência de algum pecado. Pela própria lei da criação, da natureza. No meu caso, idoso. O idoso, né, precisa se cuidar. Porque já viveu bastante. O exterior se corrompe. Vai ficando doente o exterior. Então, existe doença que a pessoa recebe que é consequência de algum pecado. Então, volte para o versículo 15. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, existe doença, enfermidade, que é causa do pecado. Está me ouvindo, jovem? Que a pessoa cometeu ou continua cometendo. Passou por aqui, na verdade não passou, ficou aqui um tempo. Um dos melhores evangelistas que essa igreja teve. Foi um dos melhores que eu conheci, chamado Osni. Esse Osni, ele sempre estava de mau humor. Chegava perto dele sempre de mau humor, não conseguia se relacionar bem dentro da igreja, fechado, entrava, sentava na poltrona, cumprimentava ninguém, sempre de mau humor, sempre cabeça baixa. E um dia eu perguntei para ele, Osni, por que essa amargura de alma? Por que esse semblante caído? Por que você está sempre de mau humor? Perguntei para ele. Minha ovelha, eu pergunto. Num culto de oração, dia de semana, culto de oração. Ele veio para frente para receber a oração. E eu desci daqui para orar por ele. Falou, Osni, o que acontece com você? Ele tirou uma carteira do bolso da calça, uma carteira de couro, e tinha dentro dessa carteira 2 folhas de papel, né? Folhas de papel, com 4 páginas, de uma carta que ele havia enviado para o seu pai, que morava em Minas. Quando ele mostrou aquela carta, aquele papel dobrado, já velho, bem amassado, as letras quase se apagando, foi uma carta que ele mandou para o pai, agredindo o pai, com palavras, né? Maltratando o seu pai, por causa de dinheiro, por causa de herança, mas com palavras ofensivas, palavras de um cara bem bruto. Ele pediu que eu lesse a carta. Eu falei, você teve muita coragem de escrever essa carta para o seu pai. A Bíblia diz para honrar pai e mãe.
E você ofendeu seu pai, você maltratou seu pai. Por isso você anda de mau humor, por isso você é uma pessoa doente. Irmãos, ele pegou aquela carta que ele tinha enviado para o pai devolveu. Ele disse: pastor, estou indo para Minas. E foi embora. Desapareceu. Daí 15 dias, 2 semanas, ele voltou com um sorriso no rosto. Ai, graças a Deus, pastor, reconciliei com meu pai. Pedi perdão para o meu pai. Ai, agora estou em paz. O Osni sarou, irmãos. Sarou, acabou aquele mau humor, aquela cara feia. Se tornou um evangelista que deixou saudade. Ele foi tão usado por Deus, mas tão usado por Deus, que ele deixou a nossa igreja aqui, foi para a Zona Norte, Alto de Santana, e abriu uma tenda. Sabe o que é tenda? Foi pregar o evangelho. Eu estive lá uma noite, reunia 300, 400 pessoas, ele evangelizando. Olha o que é que Deus fez na vida desse moço, desse Osni. Então, existe doença que aparece por causa de pecado. Enquanto não deixar o pecado, escuta aqui, não tem cura. Pode derramar 1 litro de azeite na cabeça, não tem cura. Bom, eu contei uma experiência para vocês do Osni, mas vamos contar uma experiência bíblica. A Bíblia, no Evangelho de Marcos, conta a história de um homem paralítico, que viveu paralítico 38 anos. Ele não nasceu paralítico, ele ficou paralítico. E Jesus foi em busca desse homem, lá na beira do tanque de Betesda. Está me ouvindo bem? E encontrou o homem jogado lá, na beira do tanque de Betesda, esperando um milagre. E Jesus curou esse homem. Arrastou as suas pernas 38 anos. Depois da cura, Jesus tornou a encontrar esse homem no templo. Ainda bem que encontrou no templo. Não encontrou na bebedeira, né? Aí Jesus, olhando para ele, diz assim: vejo que estás são. Porque aí até então ele não sabia quem era Jesus. Vejo que estás são. Ele diz: verdade. Estou com as pernas boas agora. Arrastei as pernas 38 anos. Aí Jesus deu uma advertência para ele: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então ele havia cometido, a Bíblia não revela, um pecado que lhe deixou aleijado. Então tem enfermidades, irmãos, como diz aqui, né? A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Então existe doença que vem de algum pecado cometido. Não estou generalizando, tá? Existe doença que vem pela lei da natureza. Tá bem, queridos? Agora veja na sua Bíblia, você não fechou a Bíblia, certo? O versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Você pode ler esse mesmo versículo em voz alta? Então, confessai as vossas culpas uns aos outros. Aqui não está dizendo confessai os vossos pecados uns aos outros. Os nossos pecados ou os vossos pecados, a gente deve confessar a Deus. Não precisa confessar para o próximo. Você não é obrigado a confessar o teu pecado para alguém. Tome cuidado. A não ser que você precise de uma ajuda, de um conselho, precisa sair de uma situação. A Igreja Católica, o católico praticante,
confessa para o padre. O padre se fecha ali dentro daquela gaiola, aí a pessoa confessa tudo, né? Sem ver o rosto do padre. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que os nossos pecados devem ser confessados a Jesus. E com arrependimento e com sinceridade. Não de boca para fora. Isso é ser crente, irmãos. Isso é ter vida com Deus. Então veja bem o versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, essa maneira de confessar, sabe? Confessar as vossas culpas uns aos outros é quando você está em falta com alguém. Vamos usar aqui a nossa palavra bem simples. Você está de mal de alguém. Você tem inimigos. E você precisa reconciliar com essa pessoa se você a prejudicou. Olha aqui. Se você a ofendeu. Se você não foi fiel, você foi desonesto, você não foi sincero. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Você deve confessar, pedir perdão, pedir desculpas a quem você ofendeu. E reconciliar-se. Para que você possa sarar. Para que você possa ter saúde. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então deve pedir perdão para o próximo. Depois vem orai uns pelos outros para que sareis. Então o confessar aqui é pedir perdão, pedir desculpa. Mas veja o final do versículo que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo. Aquele que foi justificado dos seus pecados. Aquele que está justo diante de Deus. Aquele que foi perdoado diante de Deus. Aquele que foi purificado diante de Deus. Ele é justo. Desculpa a palavra, Deus não é bobo. Deus não é ignorante. Deus conhece os nossos corações. E quando se confessa de coração, recebe o perdão. Mas quando se confessa de boca para fora, e está pronto para cometer outra vez, está pronto para ofender o próximo outra vez, se cuida, hein? Toma cuidado. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O que estiver plantando vai colher. Agora veja o versículo 17 e o versículo 18. Aqui aparece o nome de um personagem, Elias. Era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez. E o céu deu a chuva e a terra produziu o seu fruto. Elias. Já leu sobre a vida de Elias na Bíblia? Elias, um homem de Deus, bem crente. Elias foi um homem bem crente. É gostoso, irmão, lidar com crente. Como eu gosto de conversar com gente que é crente, irmão. Que é crente mesmo. Você conversa 5 minutos com ele e sabe que ele é crente de verdade. Você conversa com 5 minutos com um crente fajuto, você descobre que ele é fajuto. Verdade, irmão, tem crente fajuto. Não tem nada de crente. Mas dá prazer conversar com um crente que é crente, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, esse Elias, esse profeta Elias, a Bíblia diz que ele é sujeito às mesmas paixões que nós. Nós somos, como foi Elias? Choramos, sentimos dor, reclamamos. Mas Elias foi um homem de oração. Um homem que conhecia Deus, um homem crente mesmo. Serve de exemplo para nós, esse Elias. E a Bíblia diz que ele orou, ele pediu a Deus para que não chovesse por um prazo de 3 anos e 6 meses. E não choveu.
Deus fechou os céus. Não apareceu nenhuma nuvem. 3 anos e meio, porque o povo estava em desobediência. O povo estava na apostasia, o povo estava em pecado, o povo estava adorando outros deuses. E Deus deu o juízo, Deus deu a disciplina. É como agora, nessa festa de carnaval aqui, que não tem nada a ver com a igreja, tá? Essa festa que está acontecendo aqui no Brasil. Isso vai ter consequência. E a primeira consequência são mortes. Na quarta-feira, quinta-feira, os coveiros faz hora extra. Os cemitérios recebem mais seus corpos, necrotérios, então fica super lotado. Consequência, porque o povão vê o lucro, né, do dinheiro que é gasto, que é consumido aqui no Brasil. Mas as consequências são mortes, muitas mortes. Então, o versículo 17 e 18 está dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e pediu que não chovesse por 3 anos e meio. E Deus fechou os céus, e não choveu. Então, houve uma desgraça sobre a face da terra, lá nos dias de Israel. Mas no versículo 18, ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Qual foi a segunda oração que ele fez? Depois de 3 anos e 6 meses. Olha aqui. A Bíblia diz que esse Elias, que era um homem de oração, crente, que a gente precisa aprender com ele nessa noite aqui, ele viu a miséria que estava já sobre a face da terra, a lavoura não produzindo, o gado morrendo. Já tinha passado 3 anos e 6 meses. A Bíblia diz que ele subiu ao Monte Carmelo. Na verdade, ele morava no cume do Monte Carmelo. E ele tinha um moço que acompanhava, um jovem chamado Geazi. E ele disse para Geazi: Geazi, vem aqui. Eu vou me colocar em oração. E você vai ficar olhando para a banda do Mediterrâneo, o mar. Quando você vê uma nuvem no céu, você corre aqui. E a Bíblia diz que Elias dobrou seus joelhos ali sobre pedras, que o Monte Carmelo é só pedras. Dobrou seu joelho, ele colocou a cabeça no meio das pernas. Olha aqui, ele colocou a sua cabeça no meio das pernas. Ele não podia ser gordo, né? Colocou a cabeça no meio das pernas. E perguntava assim para o moço: está vendo alguma nuvem? E o moço respondeu: nada. Aí ele disse para o moço: volta 7 vezes. 7 vezes. Olha para o Mediterrâneo. E o moço voltou. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. Quando foi a 7ª vez, o moço deu um grito: Elias, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias respondeu: é o suficiente. Se prepara que vem chuva. E o céu enegreceu, trovões, escureceu tudo, e Deus mandou a chuva. E olha no versículo 18: e a terra produziu o seu fruto. Então Elias, olha aqui, por favor. Elias foi um crente que ele acreditava nas suas orações. Vou repetir. Elias foi um crente que ele acreditava nas suas orações. Aí eu chamo a sua atenção. Você acredita nas suas orações? Acredita? Por quê? Porque se você acreditasse mesmo nas suas orações, você está dizendo, e Deus sabe,
Eu não sei, mas Deus sabe. Se você acreditasse mesmo nas suas orações, o nosso culto de terça-feira e quinta-feira, que é culto de oração, sabia disso? É culto de oração. Estaria lotadinho. Não teria poltrona vazia. Porque quando você diz que acredita na oração, você não vem para a oração. E muitos de vocês que estão aqui, que eu conheço vocês, eu nunca vi num culto de oração. Eu nunca te vi aqui num culto de oração. E nem numa vigília. Agora você está dizendo para mim, diante de Deus, que você acredita nas suas orações. Porque se você de verdade acreditasse nas suas orações, você participaria das orações com a igreja. Elias acreditava nas suas orações. Então, para que tudo vá bem, para nós, porque tem que ir bem. Se a gente é crente, e a Bíblia é a nossa regra de fé, duas coisas importantes eu quero que você saia daqui aprendendo. A primeira, Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração, para que tudo vá bem. Bíblia e oração. Bíblia e oração, para que tudo dê certo. Para que você possa caminhar com Deus. Bíblia e oração. Pastor, mas eu sou analfabeto, eu não sei ler. Então vai orar. E vem ouvir as mensagens, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, como as coisas podem ir bem para o crente? Bíblia e oração. Bíblia e oração. Não ser preguiçoso para ler Bíblia. Porque a gente tem tempo para tudo, para tudo. A Bíblia diz que o tempo pertence a todos. Nós temos tempo para levantar de manhã, nos preparar para o trabalho, temos o tempo para o trabalho, temos o tempo para o almoço, temos o tempo para o lanche, temos tempo para a noite, temos tempo para o celular, temos tempo para as pessoas. A Bíblia diz que o tempo pertence a todos. Só que nós não temos tempo para Bíblia e oração. E não venha mentir para mim. Porque Deus sabe que você está mentindo. Você é um crente de oração? Você é um crente que ora mesmo? Ou você só vai orar quando aconteceu o acidente? Porque a gente só lembra de orar quando acontece o acidente. Ou quando aparece uma enfermidade. Então Elias, vamos aprender com Elias. Elias era um homem de oração. Era um homem crente. Um homem de perseverança. Porque quando a gente é um crente de perseverança, perseverança na leitura bíblica e perseverança na oração, as coisas vão bem, irmãos. Quem está falando com você não é um ignorante, não é um bobo. Já caminhei muito, já pastoreei 9 igrejas. Estou aqui desde o início, ensinando o crente a ser crente, porque eu faço clínica espiritual, se aquelas paredes falassem, você não sabe o que eu ouço de trás daquelas portas. Então, 2 coisas nós precisamos pôr em prática. Leitura bíblica e oração, para que tudo vá bem. Você não quer que tudo vá bem? Para que tudo vá bem. Pastor, mas você faz isso? Eu não sou mentiroso. Para me suportar, aguentar até hoje, na minha idade, irmão, é Bíblia e oração. É Bíblia e oração. É Deus falando e a gente orando. Presta atenção. Então Elias foi um crente bem perseverante. Porque a perseverança na oração e na leitura bíblica, irmãos, repreende o desânimo. O desânimo. Repreende a preguiça. Quando você é perseverante na oração, te dá disposição, não importa a idade, não importa os problemas. Quando você tem Bíblia e oração, e aprende com Eli a ser perseverante, o que começou vai até o fim, e Deus vai abençoando, vai abençoando. É aquilo que eu aprendi. Quando a gente vem para o culto, Deus faz sempre um pouquinho na nossa vida. É uma colherzinha de mel. É um pouquinho. Cada culto Deus faz um pouquinho.
Ele podia fazer tudo, mas ele não faz. Ele tem poder para isso, mas ele não faz. Cada culto ele faz um pouquinho. Até um pouquinho na terça, um pouquinho na quarta, um pouquinho na quinta, no domingo de manhã. Isso vai o quê? Nos sustentando. Vai nos dando ânimo. E perseverando. E Elias foi um perseverante. Quando ele diz para o moço, volta lá. Olha 7 vezes para o Mediterrâneo. Você volta para cá só depois de 7 vezes. Quando o moço voltou a 7ª vez, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Deus mandou a bênção. Porque ele foi perseverante. Aí eu pergunto para você, você é perseverante na oração? Que a Bíblia nos ensina a ser perseverante na oração. Orai sem cessar. Porque o diabo, ele tem medo do crente que ora. O diabo não se aproxima de um crente que ora. Os demônios fogem de perto de um crente que ora. Você não sabia disso. Então Elias foi perseverante. Elias, ele foi se hospedar na casa de uma viúva chamada Viúva de Sarepta. No tempo da miséria, da desgraça, da fome, falta de chuva. E na casa dessa viúva de Sarepta, Deus deu a farinha e o azeite. Deus multiplicou a farinha e o azeite. E tanto Elias como a mulher viúva e o filho não passaram fome. Mas aconteceu certo dia que o filho dessa mulher, que era um adolescente, faleceu. Morreu. E o que essa mulher fez, essa viúva? Ela foi em busca de Elias, que era o crente perseverante, o crente de oração. E disse assim, Elias, meu filho morreu. E agora? Elias entrou na casa da viúva, pegou o menino nos braços, olha aqui. E levou para o seu quarto e pôs na sua cama. Não na cama da viúva, na cama dele. Até a cama de Elias era santificada. Quando o crente é crente, irmãos, de verdade, até a sua cama é santificada. Não é cama de enfermidades, não é cama de brigas, de tanta coisa. Quando a gente é crente, até o nosso quarto, a nossa cama é santificada. Porque eu gosto de trocar o lençol da cama. Eu gosto de trocar a fronha do travesseiro. Quero tudo limpinho, cheiroso. Não quero pecado na minha cama. Elias pegou o menino pelos braços e colocou na sua cama. Perseverante, em oração. O que ele fez? Ele subiu em cima do menino. Em cima do corpo gelado, cadáver. Subiu, ficou ali minutos, aquecendo a carne gelada do menino. Aqueceu aquela carne, aqueceu, desceu, tornou a orar mais um tempo, depois voltou a subir em cima do corpo do menino, aqueceu novamente, não aconteceu nada, ele voltou novamente em oração, subiu em cima do corpo do menino pela 3ª vez. Perseverança. Perseverança. Ele não desistiu da primeira vez. Foi até a 3ª vez. Ele subiu em cima do corpo do menino, aqueceu toda a carne. E o menino voltou a viver. Aí a pergunta é, e se ele não tivesse feito a 3ª vez? Então a gente tem que ser perseverante, irmãos, nas coisas de Deus, para que tudo vá bem. Isso é ser crente, irmãos. Olha aqui.
Crente anda com crente. Bêbado anda com bêbado. Traficante anda com traficante. Bandido anda com bandido. E eu gosto de andar com crente que é crente. Se não é crente, vai aprender a ser crente. Mas eu gosto de andar com gente crente, irmãos. Dá prazer andar com gente crente. Eu tive 4 pastores que puseram a mão na minha cabeça. Já estão com o Senhor, os 4. Aprendi muito com eles. E hoje eu posso ensinar alguém. É tão bom lidar com pessoas crentes, irmãos. E esse Elias, que pediu chuva e que orou pelo menino, ele teve um discípulo chamado Eliseu. Esse Eliseu aprendeu muito com Elias, porque Eliseu andou com Elias. Quando a gente anda com gente boa, a gente aprende. Então esse Eliseu andou com Elias. Depois que Deus levou Elias, Eliseu foi morar na casa de uma mulher rica, uma fazendeira, casado com um fazendeiro, muito gado, muitos empregados. E essa mulher rica disse assim para o seu marido: esse homem que passa por nós é um homem de Deus. Porque Eliseu passava ali, não Elias, Eliseu. Ele passava porque ele vinha de Gilgal, Betel, e ia para o Monte Carmelo. E ele fazia isso uma vez por semana. Pastor, como é que você sabe? Porque eu leio a Bíblia. Ele passava na casa dessa mulher rica, e a mulher lhe dava pão e água. Ele continuava a sua viagem até o Monte Carmelo. A Bíblia não revela se era a pé ou em cima de uma mula. Possivelmente em cima de uma mula. Aí essa mulher chama o marido e diz assim: olha, esse homem que passa por nós aqui é um homem de Deus. E a gente dá água e pão. Vamos fazer o seguinte: vamos construir uma edícula, vamos construir 2 cômodos para ele, um quarto, lá no fundo, em cima do nosso muro. Aí ele pode passar por aqui, a gente dá água e pão, mas ele tem um lugar para descansar. O marido topou. Tá certo, é um homem de Deus. Aí construíram um quarto para ele, colocaram uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Aí quando o Eliseu passou, o profeta, ele foi descansar dentro dessa casa, desse quarto. Mas um dia ele chamou essa mulher rica e disse assim para ela: olha, eu percebo que você não tem filhos, ou não tem um filho. E ela disse: é verdade, eu sou uma mulher estéril. Rica, fazendeira, casado com um excelente marido, mas não tinha filhos. Aí Eliseu disse assim para essa mulher: daqui a 9 meses você estará com a criança nos braços. Nossa, precisa ser crente, hein? Hein, Amadeu? Daqui 9 meses você vai estar com a criança nos braços. Ela diz: não minta para a tua serva. Aí respondeu ele: não, Deus está mandando dizer para você. Daqui 9 meses, e vai ser um menino. Passaram-se os 9 meses, ela recebeu esse menino. O menino cresceu, 7 anos de idade, bonito menino, filho de gente rica, gente crente. E esse menino um dia começou a reclamar de dor de cabeça. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E ele estava junto com o pai na lavoura. E o pai chamou o empregado lá e disse: leva esse menino para a mãe, porque ele está com dor de cabeça. A mãe vai dar um jeito. Só que quando esse menino chegou em casa, para a mãe cuidar, o menino morreu. O menino morreu.
Imagina a tristeza da mãe e do pai, porque o menino morreu, o filho da promessa, de uma mãe estéril. O que essa mãe fez? Pegou o menino e pôs no quarto de Eliseu, aquele quarto que havia construído, e pôs em cima da cama de Eliseu. Novamente a cama. Toma cuidado com a sua cama. Colocou o menino na cama e chamou o profeta Eliseu. E Eliseu havia aprendido com Elias. Lembra de Elias? Eliseu entra no quarto, só ele, a mãe estava de fora, o corpo coberto com lençol. Eliseu lembrou de Elias, porque crente aprende com outro crente. Tirou o lençol, subiu em cima do corpo do menino, testa com testa, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, e as palmas das mãos com as palmas das mãos. E ficou em cima desse menino. Desceu da cama, do corpo do menino, orou novamente, subiu a segunda vez. Subiu a segunda vez, testa com testa, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, palma das mãos. E quando ele está aquecendo a carne do menino, o menino espirra 7 vezes. Aleluia. Aí vem a pergunta novamente. E se ele não tivesse perseverado? Se ele não tivesse feito a terceira vez? Então a gente aprende, irmãos. Orar sempre, buscar sempre e nunca desanimar, perseverar. Isso tem sido a minha vida, perseverante. Quem manda aí na minha vida, em primeiro lugar, é Deus, depois os irmãos. Mas é Deus, perseverante, precisa ser perseverante. Então Elias e tanto Eliseu, eles acreditaram nas suas orações. Então a Bíblia ensina a gente ser perseverante na oração, sabe? Não desanimado, não desfalecido, mas orar sem cessar. Então a perseverança de Elias e a perseverança de Eliseu nos ensina, irmãos. Nos ensina a não desanimar, nos ensina a ser crente próspero. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha aqui. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração que nós muitas vezes desprezamos, a oração nos aproxima de Deus. Olha aqui, a oração te aproxima de Deus. A oração faz você chegar bem perto de Deus. A oração faz você sentir Deus na sua vida. E não importa o que esteja acontecendo, a oração te leva a chegar perto de Deus. A oração te leva a afastar-se do pecado. Porque crente que ora, crente que aproxima de Deus, o pecado não domina a sua vida. É impossível. Quando um crente ora, quando Deus está perto, o pecado não domina a sua vida. A oração afasta o diabo. O diabo tem medo de oração. Olha aqui. O diabo tem medo de um crente que é de oração. Porque a oração, ela te enche do Espírito Santo. A oração te liberta da opressão. Opressão, crente oprimido. A oração te liberta da opressão. A oração te enche o teu coração de paz. A oração renova a tua esperança. Para você prosseguir, meu querido. É que a gente não dá valor na oração, mas a oração, ela causa um efeito tremendo na sua vida. Aleluia! A oração te enche do Espírito Santo.
A oração é chegar numa fonte e beber água. Aí a fonte é Jesus. Você bebe da água da vida. Você bebe, mas você não vai na fonte. A gente não pode morrer no deserto. Tem que ir na fonte, irmãos. Todo dia ir na fonte. Tem que ir na fonte, dia e noite na fonte, para beber água. Então nada funciona se você não gastar tempo em oração. Você pode dar seu dízimo, pode ser que eu te batizei, você pode estar aqui há 10 anos, sei lá quanto tempo. Mas sem oração nada funciona. Não funciona nada, irmão, nada dá certo. Você pode estar com a tua agenda carregada. Teus projetos, teus planos de ação, não funciona se não tiver a oração antes. Entendeu? Olha aqui. A oração quebra o laço do diabo. Sabe? A oração traz proteção. O marido que ora com a sua mulher, o diabo não consegue separá-los. Vou repetir, para que o inferno lá fora ouça. O marido que ora com a sua mulher, o diabo não consegue separá-lo. O diabo não coloca cunha no casamento do marido que ora com a sua mulher. Escuta aqui. Os pais que oram com seus filhos, os seus filhos não se perdem para o mundo. Orar pelo menino, pôr a mão na cabeça do menino, abraçar o menino, ensinar o menino a orar. Você faz isso. Porque depois que ele crescer, se você não faz isso, aí é tarde. Aí só um acidente. A família que ora unida permanece em pé. Família que ora unida, eu aprendi isso em casa, com os meus pais. 7 irmãos, 9 pessoas em casa. Aprendi em casa, depois aprendi com meus pastores. Família unida em oração. Mamãe orava, mamãe tinha calo nos joelhos. Permanece unida, não cai, a família não cai. A igreja de oração, os crentes são unidos. Pastores e oficiais de oração, eles cumprem o seu ministério. Crente de oração é fiel em tudo. É fiel nos dízimos e nas ofertas. Não precisa nem pedir dízimo e oferta. Crente de oração é dizimista, viu, Amadeu? Parabéns pela palavra. Mas o crente de oração, irmãos, ele tem o prazer de dizimar e ofertar. Não precisa nem pedir nada, não. Então, quero fazer algumas perguntas para você para encerrar. Tá bem? Presta atenção. Eu sou de confrontar mesmo com a palavra de Deus, tá, irmãos? Foi o que eu disse no início. Você quer uma igreja para crescer, uma igreja para ser crente de verdade, é aqui. Agora, se você quiser, outra igreja tem todo tipo, tá? Mas aqui ensina você a encontrar com Deus. Então, vou fazer algumas perguntas para você. Está aqui anotado o meu rascunho. Hoje, você já orou agradecendo a Deus por esse dia? Com o amém só de alguma. Quer dizer, hoje você já orou agradecendo a Deus por esse dia? Hoje você orou por ser uma pessoa salva, uma pessoa crente, e ser quem você é? Você já orou? Hoje você já orou a Deus por essa igreja? Você orou por esse culto? Hoje você orou por esse velhinho aqui, esse pastor que vos fala? Você orou por mim? Você tem orado por mim? Não conta mentira. Você tem orado por mim? Você lembrou de orar por mim? Porque eu lembrei de orar por você. Certeza. Você já agradeceu a Deus pela sua saúde? Meu Jefferson, chega aqui um pouquinho, filho. Para que tudo vá bem, Bíblia e oração. Então diga comigo, para que tudo vá bem, Bíblia e oração. Novamente, para que tudo vá bem, Bíblia e oração. Se você não fizer isso, eu preguei em vão para você. Apenas você ouviu a minha pregação. Bíblia e oração.
conheci um irmão chamado José Roberto. José Roberto. José Roberto tinha um irmão mais novo. O único irmão que ele tinha. E os dois trabalhavam numa multinacional. Excelente salário, excelente posição. José Roberto com o irmãozinho. Ele amava muito esse irmãozinho. Saíam junto de casa, passava o dia na empresa, almoço junto, porque era o único irmãozinho que ele tinha. José Roberto casou. Fez um excelente casamento. Casou com uma mulher bem crente. Tem mulher crente, hein? É crente. Mas o seu irmãozinho solteiro. Não tinha idade ainda para casamento, sei lá. E esse irmãozinho ficou doente. Apareceu um caroço no pescoço. E esse caroço foi crescendo. Aí o médico constatou que ele estava com câncer bucal. Um câncer. E esse irmãozinho veio a falecer com esse câncer bucal. Esse José Roberto, que eu conheci, foi meu amigo. Ele orou por mim, ele pôs a mão na minha cabeça. Esse José Roberto entrou numa depressão, numa tristeza tremenda, porque perdeu o único irmãozinho que ele amava muito. Mas o José Roberto se converteu. Como a mulher era muito crente, ele também se converteu. Se converteu, passaram-se os anos, 5, 6, 7 anos. Quando eu conheci o José Roberto, fiquei sabendo dessa história. Ele disse também que um dia percebeu que um caroço também estava crescendo no seu pescoço, debaixo do queixo. Quando aquele caroço começou a crescer, o que ele lembrou? Do seu irmãozinho, da morte do irmãozinho. Ele disse: eu estou com a mesma doença do meu irmão. E aquele caroço foi crescendo, ficou do tamanho de um limão. José Roberto não fez mais a barba, deixou a empresa, né? Perdeu a posição no emprego, foi para casa, foi diagnosticado também com câncer, mesmo do irmão. E ele dizia: eu vou morrer como meu irmão morreu. Porque o irmão dele morreu magrinho, o câncer consumiu o corpo. Duas coisas: Bíblia e oração. Para que te vá bem. Está me ouvindo? Bíblia e oração, para que te vá bem. Bíblia e oração. E ele passava a mão naquela barba e dizia assim: eu vou morrer como morreu o meu irmão. Mas ele tinha uma mulher de oração ao seu lado. E a mulher dele disse assim: eu vou levantar toda madrugada para orar por você. Toda madrugada eu vou jejuar por você. E aquela mulher crente, esposa crente, levantava de madrugada, passava a mão na barba dele, aquele caroço grande, e dizia assim para ele: não tenha medo, Jesus vai te curar. Jesus vai te curar. Jesus vai te curar. E aquela mulher orou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Quando chegou o sexto mês de oração, aquele caroço começou a diminuir. Foi diminuindo, até desaparecer. Quando desapareceu o caroço, o médico deu o resultado: você não tem mais câncer. Você está curado. Não sei, mas você está curado. Não tem nenhum vírus maligno aqui, mas você está curado.
Aí a mulher disse: levanta e vai fazer a barba. Esse José Roberto pôs a mão na minha cabeça 3 vezes. Falei: ora por mim. Porque um homem desse, você precisa receber oração. Falei: ora por mim. 2 coisas: Bíblia e oração, para que tudo vá bem. Se você não fizer isso, continue com a vida que você está levando aí. Se é isso mesmo que você acha que é vida de cristão, está tudo bem? Então continua assim. Continua assim. Agora, você quer que todas as coisas, sabe, prospere, dê certo? Bíblia e oração. Tira tempo para isso. Enquanto você tem tempo, faça isso, porque tudo vai dar certo. Não é difícil. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Fique em pé, por favor. Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado e diga: eu gosto de você. Diga: eu gosto de você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Diga: eu vou orar por você. Agora, tem 5 minutos apenas. Vou orar por você. Mas diga mesmo: eu vou orar por você. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Pastor Paulinho, vem fazer a sua oração com os irmãos. Pegue na mão da irmãzinha aí. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, meu pastor. Aleluia. Glória a Aleluia. Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa Bíblia noite. e oração. O Senhor nos chama para viver a Tua palavra. O Senhor nos chama para ter os joelhos dobrados na Sua presença e clamar. Ter Bíblia e oração na nossa vida. Porque a Sua palavra mesmo nos diz: está alguém aflito, que ore. Senhor, olha para os corações nessa noite. Aleluia. Se há alguma aflição, se há alguma angústia na Aleluia. alma, nós depositamos isto aos pés do Cordeiro. Olha, porque a Sua palavra nos garante isso, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade e preocupação, porque Glória, Ele tem glória, cuidado de glória, nós. glória. Aleluia. Portanto, visita, Senhor, o coração do aflito. Visita o coração que está angustiado. Aleluia. E traz a paz que vai além do entendimento. Oh, Deus bendito. Traz o refrigério para a alma. Traz o descanso. Sim, traz o Senhor. renovo, Senhor. Traz a libertação que o Teu povo precisa, Sim, nessa Jesus. noite. Porque se nós orarmos, Aleluia. o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Pai, a Tua palavra também diz: está alguém enfermo, Sim, meu Deus. está alguém doente, peça a oração, porque a oração feita com fé salvará o doente, salvará o enfermo. E nós pedimos ao Senhor: olha para a vida dos Teus filhos nessa noite. Se há alguma doença, se há alguma enfermidade, seja física, seja da alma, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, que venha vida e vida em abundância sobre a Tua igreja nessa noite. Deus, meu Deus. Toca o físico. Sejam abençoados da planta dos pés até o alto da cabeça. Amém. Recebe do Senhor esse renovo, esta força, esta saúde que vem do Senhor, Pai, e que a Tua palavra seja praticada na nossa vida. Sim. Nos ajuda, Pai, tantas situações nós podemos deixar de lado. É verdade, se nós obedecermos a Sua voz, Nós cremos, a Senhor. nossa família estará aos Teus pés, Cordeiro Sim, Santo. Senhor. Se nós obedecermos a Tua voz, Sim, a meu Tua Deus. palavra, então nos Aleluia. ajuda a sermos crentes fiéis, Sim, perseverantes, que insistem na oração Amém. e estar na casa do Senhor. Nós Glória a pedimos a Jesus. Sua bênção em nome de Jesus, Nome de para a Jesus. glória do Senhor. Para a glória Amém, do Jesus. Senhor. Amém. Oh, diga aleluia. 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 A gente encerra com esse louvor. Depois você vai tomar o seu lanche, por favor. Fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus.
força para levantar uma das mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo continue convosco, Igreja do Senhor. Uma semana de bênção, uma semana de boas notícias, uma semana de Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém precisar de uma oração, quiser vir aqui à frente, fica à vontade, os pastores estão à disposição. Deus te guarde. Vai comer um lanchinho bem gostoso, está quente, está na panela, você vai gostar. Jefferson. Deus cuida de mim.